Dois, um. Olá, caríssimos ouvintes, Rádio Bicuda, aos nossos doutores, doutor Firmino Luz, doutor Rafael Haddad. Nós estamos aqui reunidos para mais um encontro, onde eu tenho certeza que a nossa fala de hoje vai causar, né, um certo impacto, vai causar curiosidade nas pessoas, que nós vamos falar sobre responsabilidade e poder. Até que ponto esse poder, né, mexe com cada um de nós e para onde ele nos leva? Qual é o cuidado que eu tenho que ter com essa questão do poder? O poder, ele é incisivo, né? Então, nós vamos ver através do doutor Rafael a fala dele hoje sobre o poder e a responsabilidade e nossas considerações com o doutor Firmino e depois o doutor Rafael. Doutor Firmino? Olá, muito boa tarde a todos. É um prazer estar de novo hoje com um tema muito interessante. É um tema assim, que eu acho essencialmente humano e até divino. E vamos ter, né, hoje o nosso host, que é meu querido amigo Rafael, que vai, né, começar a mexer nesse tear, eu e a minha querida professora. Vamos botar nossas agulhas de crochê. Então vamos tocar o barco, vamos lá. É um prazer estar Ó, aqui. primeiro que mexer nesse TA é algo fantástico, né? Porque imagina a minha responsabilidade e tanto poder de estar aqui na mesma bancada que professor Iara, mestre Firmino, Luz. E então vamos lá, vamos pegar essas digressões filosóficas, essas questões que nós trazemos no dia a dia, e vamos começar o nosso tema, né? E quando me propuseram o tema poder e responsabilidade, eu quero dizer, antes de qualquer coisa, que quero que você seja muito bem-vindo ao programa Três Frequências e que saiba que aqui é um espaço para reflexão, consciência e responsabilidade. Porque aqui a gente não vai falar apenas de ideias. Nós vamos falar sobre aquilo que vai atravessar nossa vida real, as relações, as escolhas e os efeitos que tudo isso produz. Hoje, o tema é poder, mas não poder como um cargo, como um status ou uma autoridade formal, né? Nós vamos falar de poder, do poder mais sutil e, ao mesmo tempo, aquele que é mais decisivo para a nossa vida. É o poder que cada um de nós vai exercer todos os dias e exerce muitas vezes sem perceber, né? E a pergunta que vai orientar esse encontro aqui é mínima, é muito simples, ao mesmo tempo simples e profunda. Como é que nós usamos esse nosso poder? E mais ainda, será que nós temos consciência da responsabilidade que acompanha esse poder que nós temos em nossas mãos e utilizamos todo dia? Pois bem, essa reflexão inicial, eu me apresento, olá, eu sou Rafael Haddad e eu vou convidar você para participar dessa é, reflexão com a gente, porque isso aqui espero que seja tão impactante para você quanto foi para mim estudar sobre o assunto. Afinal de contas, o que que é o poder, né? Quando a gente escuta a palavra poder, é muito comum a gente pensar que é alguma coisa fora de nós, alguma coisa externa a nós, como um governo, um líder, um chefe ou uma instituição super poderosa. Existe um poder que não está ali presente, porque essas são camadas de poder. Mas tem um poder que é antecedente a qualquer cargo ou instituição, que é o poder de nos afetar. Acontece que afetar vai trazer nessa discussão a ideia também de afetos, de emoção, né? E o poder de afetar é uma possibilidade que nós temos. Por exemplo, quando você fala, age, se omite ou escolhe, você está afetando alguém. Mesmo quando você não pretende, você está afetando alguém. Significa que o poder não é uma exceção. Ela é uma condição da vida na relação entre pessoas. Se você pode fazer alguma coisa, é porque você tem o poder. Você tem essa possibilidade. Ter poder não é uma escolha. Você não tem o poder porque você escolhe ter poder. Usar o poder é inevitável. E você usa esse poder porque, na verdade, a única escolha que nós temos, a única escolha real que nós temos, é usar esse poder com consciência.
ou podemos também escolher usar esse poder sem consciência alguma. A sua escolha é: você quer ter consciência do poder que você usa, ou não quer ter consciência desse poder? E aqui vai ter um ponto fundamental na nossa conversa, que é: quanto menos consciência nós temos do nosso poder, mais perigoso a gente se torna para a gente e para os outros, né? O poder, interessante, né? Se a gente tem consciência ou não tem consciência, isso vai se tornar mais perigoso para a gente e as pessoas à nossa volta. E sabe por quê? Porque o poder não consciente, ele costuma se disfarçar de boas intenções. Parece que, eu só estava tentando ajudar. Eu falei a verdade. Eu fiz o que achei certo. A intenção não vai eliminar o impacto que você causa na vida do mundo. Não vai. A responsabilidade ela vai começar exatamente aí, que é no reconhecimento de que toda ação produz efeito. E se nós temos o poder de realizar ações, de afetar pessoas, de nos afetar, usar esse poder de forma consciente ou inconsciente, é, a gente tem a capacidade também de reconhecer que toda escolha, toda ação que você fizer, você vai produzir um efeito. E olha, esse poder, ele não vai se manifestar somente nas decisões gigantes da nossa vida. O poder, ele vai se manifestar nos detalhes, no tom de voz, no silêncio que você usa, porque afinal de contas o silêncio também comunica, né? A forma como você escuta ou não escuta também vai estar presente o poder. A maneira como você valida ou invalida outras pessoas também está presente no poder. A gente fala muito sobre educação aqui nesse programa. A gente sabe que um professor ele tem o poder sobre os seus alunos. Um pai, uma mãe, ele tem o poder sobre os seus filhos. Um terapeuta, um médico, um líder espiritual, um comunicador, ele tem um poder sobre quem confia neles. Mas também existe aquele poder que a gente vai encontrar entre amigos, casais, colegas de trabalho, né? É, toda relação humana, uma relação assimétrica, envolve poder, porque vai envolver o eu e o outro. Não é uma relação que nós temos aqui, não é só Rafael, não é só o professor Firmino, mestre Firmino, não é só o professor Iara. Esse poder é assimétrico porque todo mundo aqui vai estar utilizando o poder de alguma forma. Se você está ouvindo esse programa, se você não está ouvindo esse programa, mas ignorar que o poder está presente nisso, não vai tornar essa relação mais justa. Vai tornar apenas uma relação mais consciente. E isso faz toda a diferença. Porque vai ter pessoas que vão usar o poder para dominar, tem pessoas que vão usar o poder para agradar os outros, tem pessoas que vão usar o poder para evitar conflitos, e todas essas formas de poder podem ser disfuncionais, isso é, elas têm uma função que elimina o benefício do uso do poder. O problema, afinal de contas, não é ter poder. O problema é não saber o que está fazendo com esse poder, né? E é aí que saber usar o poder, isso é, de afetar as pessoas, de movimentar o mundo, porque toda escolha, toda decisão, toda ação tem um resultado, né? É, é aí o uso da consciência que vai dizer como que a gente usa a responsabilidade. Porque, por exemplo, quando o poder ele se separa da responsabilidade, vai se transformar em violência. E essa violência não precisa ter grito, não precisa ter ameaça, não precisa ter uma agressão explícita. Ah, eu vou agredir aquela pessoa. Não. A violência pode ser simbólica, ela pode ser uma violência emocional, pode ser uma violência psicológica. E quando eu atuo com poder sem responsabilidade, eu posso ser violento, não é? Essa violência, ela pode aparecer quando alguém vai usar sua posição para humilhar, manipular, silenciar, confundir. Mas também pode aparecer quando alguém se recusa a assumir o seu lugar, a se posicionar, vai transferir decisões,
da sua vida para outra pessoa, vai assumir culpas que não são suas, vai dizer que a culpa é do outro, vai gerar consequências para todo mundo, usando o poder, a manipulação. Homens usam poder, mulheres usam poder, filhos usam poder, pessoas usam poder. Mas observa que quando a gente fala sobre poder, usar o poder, nós podemos também utilizar de uma maneira que muitas vezes era pouco falada, né? Por exemplo, fugir da responsabilidade também é uma forma de exercer poder. Toda omissão que a gente fizer vai afetar o campo que está à nossa volta. Tudo, tudo. Toda omissão, tudo aquilo que você decidir, que você escolher, usar o seu poder para abrir mão, vai afetar a sua realidade. Não escolher, perceba que liberdade é escolha. Mas quando você escolhe não fazer, também está escolhendo. Responsabilidade, essa que vai gerar essa culpa, essa responsabilidade não é uma culpa que você carrega. A responsabilidade é responder pelo efeito daquilo que a gente faz. Se você é responsável, você responde pelo efeito do que você realiza. Quem é o responsável da obra? Quem é o responsável por essa bagunça? Traduzindo, você responde por aquilo que você faz. E para isso, já estamos num ambiente aqui super adequado, né? A gente vai ter que falar sobre uma maturidade emocional. Essa maturidade emocional, ela vai exigir da gente também um certo desconforto. Ela vai exigir que a gente revise algumas certezas que nós temos da vida. A gente vai ter que escutar coisas que não seria necessariamente aquilo que a gente gostaria de ver. A nossa imagem, isso é, se alguém falar de mim, ai, Rafael, você está cheiroso hoje. Ai, Rafael, você está com um fedor hoje. Você não está muito cheiroso hoje. A responsabilidade é exatamente a mesma. Eu sou responsável por afetar as pessoas ao meu lugar, ao meu redor. Eu tenho o poder de afetar o mundo à minha volta, né? E aqui eu vou já falando, só para a gente poder prosseguir um pouquinho antes de abrir aqui para os meus parceiraços conversarem com o microfone aberto, é que é o seguinte, ó, o poder consciente, que é uma das espécies de poder, né? Que a nossa arma é o poder consciente. A gente não tem como controlar aquilo que nós não temos consciência. Então, o nosso poder consciente não é aquele poder que vai buscar controle. O nosso poder, ele vai buscar presença, é estar em ato. Esse poder, ele não vai se impor para o mundo. Ele vai se oferecer para o mundo. A ideia que eu carrego de espiritualidade, estávamos conversando sobre isso semana passada, a gente fala sobre servir o outro, né? E nós podemos colocar esse poder no mundo servindo, porque esse poder da responsabilidade ele não vai se impor, ele vai se oferecer para o outro, para o mundo. Usar o poder com responsabilidade significa perguntar antes de agir. Eu ajo com toda a responsabilidade quando eu pergunto para depois tomar a decisão e usar o meu poder para agir ou não no mundo. É, e como que a gente pode usar esse poder com responsabilidade, né? Algumas perguntas que são muito poucas comuns da gente pensar ou cogitar a possibilidade, que é, será que eu vou dizer está construindo ou destruindo alguma coisa? Será que isso vai ampliar a possibilidade do outro ou vai reduzir a existência do outro? Ele vai parar de conversar comigo porque não conseguiu captar o que eu disse? Será que eu estou falando para ajudar alguém ou será que eu estou falando alguma coisa só para aliviar a tensão que eu estou sentindo? Isso é o uso do poder consciente. Mas o poder consciente, ele não vai eliminar conflitos na sua vida. Isso é uma ingenuidade da nossa parte, né? O poder, você pode estar consciente do seu poder, mas não vai eliminar conflito. Mas, em compensação, é possível transformar com poder consciente
transformar conflito num espaço de crescimento. Não precisa virar um campo de batalha. Todo mundo cresce junto. E não necessariamente em que tem um espaço para guerra, para conflitos eternos. Porque o poder usado de forma responsável, consciente, dono dos seus atos, ele vai reconhecer limites. Aquilo qual é o meu limite e o limite do outro. Esse poder ele vai conhecer assimetrias, diferenças de comportamento. A forma como eu converso com o Firmino é diferente da forma como eu converso com a professora Yara. E por quê? Porque são pessoas diferentes. E isso é um poder consciente, afetar o mundo de uma forma poderosa, responsável e diferente uns dos outros. Agora, principalmente, esse poder consciente é porque esse poder ele pode reconhecer a humanidade. A pessoa que habita em mim, a pessoa que habita em você, no professor mestre Firmino, na professora Yara, e é isso que o poder consciente é capaz de reconhecer as diferenças, reconhecer limites e reconhecer a humanidade que temos uns nos outros. E, e eu vou, além disso, continuar com uma ideia que nós fazemos aqui no programa Três Frequências, sistematicamente, que aqui a gente sempre fala em três níveis de poder e de responsabilidade. A gente fala aqui no que a gente pensa, no que a gente sente e no que a gente faz. Sempre estamos contando sobre ideias que eu carrego comigo, sobre sensações que eu carrego comigo e coisas que eu atuo no mundo. Quando o Firmino fala das experiências clínicas, quando a professora Yara fala da experiência nas escolas, ou eu falo da minha própria vida, a gente está ali falando no que eu penso, no que eu sinto e no que eu faço. A responsabilidade é exatamente quando a gente consegue alinhar essas três dimensões, esses três verbos: pensar, sentir, fazer. Não é ter um discurso bonito que nem esse aqui que eu estou falando para vocês, né? Poxa, que discurso bonito. Não, mas são as atitudes da gente. E sabe por quê? Porque se você tiver um discurso bonito, mas as suas atitudes ferirem, não basta você sentir empatia por ninguém. Se as suas escolhas elas repetem aquele padrão que fere, que maltrata, que causa dano, que lesa outra pessoa. Quando o pensamento e emoção e ação elas vão entrar em coerência, elas podem deixar de ser uma ameaça. Podem, como poder, elas podem deixar de ser ameaça e vai começar a se tornar serviço. Esse serviço que a gente falava sobre espiritualidade pode ser um serviço à vida, um serviço à relação, um serviço ao crescimento de todo mundo. Mas, para a gente encerrar aqui essa parte das divagações, né, eu queria terminar com uma reflexão que eu acho muito poderosa, já que a gente está falando sobre poder. Onde que na sua vida você exerce poder? Talvez o mais importante seria como que você tem usado o seu poder para impactar o mundo e as pessoas à sua volta. Você não precisa, talvez, mudar tudo que está fazendo, porque basta mudar a consciência que você tem dos seus atos, se autoconhecer, que você começa a mudar a forma como você age e afeta o mundo. Porque quando a nossa consciência ela muda, a nossa frequência muda. E aqui são três frequências, não se esqueça. E quando a frequência muda, as relações mudam. Eu sou Rafael Haddad. Aqui é o programa Três Frequências e eu estou apaixonado, exaurindo felicidade de saber que nesse momento você ficou até aqui e eu ouvirei agora eles, meus mestres, minha mestra, meu mestre, Firmino Fossoriara. Por favor, a parte de vocês, quero muito saber o que vocês acham dessas divagações aí. É, Beleza, não. tem uma frase, posso prosseguir, doutor Fim? O senhor quer Claro, comentar? Não. Tem uma Deixa eu frase que ouvir. eu não sei se vocês estão lembrados, as pessoas usam muito, né? Se queres conhecer uma pessoa, dê a ela o poder, né? Porque a sensação de que a gente tem, né? Que quando o indivíduo ele tem em mãos o poder, basta ele ser um chefe de sessão.
ele ser o coordenador de uma escola, ele ser o gerente do banco, né? Um gerente de contas, né? Do banco, ou de uma seção de supermercado, né? E a pessoa parece que se modifica. Ela esquece, né? A gentileza, a humildade, ela vai lidar com seres humanos, né? Então, ela não tem que impor uma vontade, mostrar para a pessoa, não, eu agora sou gerente, eu agora sou coordenador, eu tenho que me impor. Quando ele age dessa maneira, ele perde a sensibilidade. Que a questão do discurso vazio, ele passa por isso. Como é que a gente percebe que o outro está usando o discurso vazio? É um discurso sem emoção, sem sensibilidade, sem uma preocupação com o outro, que o doutor Rafael acabou de colocar. Tem que haver uma preocupação sempre com o outro em qualquer setor das nossas vidas, sejam com a nossa família, com nossos filhos, sobrinhos, alunos, parentes, do modo geral, e até com desconhecido. Veja, é muito importante quando você chega num lugar e você dá bom dia às pessoas, mesmo que as pessoas não respondam, mas você já mostra, né, uma questão de humanidade, de respeitar que o outro está ali. Mesmo que o outro não esteja na mesma sintonia, né, de educação, de responder ou não, mas você está mostrando para ele que você o está vendo. Então é importante que você peça licença, muito obrigada. Isso são palavras que abrem um espaço, né, para a gentileza, para a humanidade, de uma forma muito, muito objetiva, muito sensível, e demonstra também quem você é. Você não está ali, né, para impor sua presença, mostrar para o outro que você agora é chefe daquela sessão, você tem um poder sobre a sua família. Esse poder sobre a família, ele é altamente questionável, porque você tira a responsabilidade das pessoas de se colocarem, de falarem o que elas sentem. E é muito importante que, dentro da família, numa sala de aula, onde você trabalha, que você dê espaço para que todos tenham a fala, para que todos possam falar. Isso é muito importante. Ouvir, escutar o que as pessoas estão falando, isso é muito importante, né? O doutor Rafael acabou de falar do poder consciente, né? Esse é o poder consciente. É você usar do seu poder, mas não num poder dominador. Porque o poder, ele fascina, ele é fascinante. Ele te eleva no nível de prepotência, de arrogância. Ah, eu tenho poder nas mãos. Olha, essa fala é altamente comprometedora. Ela compromete o seu psiquismo. Porque quando você diz eu tenho controle nas mãos, eu tenho poder nas mãos, o que você está fazendo? Você está subjugando o outro. Você está esquecendo que o outro existe, né? Então é assim que eu vejo essa questão do poder. Sejamos sempre, né, sensíveis ao olhar do outro. Por mais que seja a situação difícil, eu tenho que ter esse olhar de sensibilidade. Eu tenho que reconhecer que existe uma pessoa que está na minha frente ou do meu lado que, de repente, está passando por situações dificílimas e precisa, de repente, obter uma atenção nossa. Apenas um bom dia, uma boa tarde, está tudo bem, isso ajuda muito, né? E há pessoas que esquecem isso, só porque elas detêm um poder que não é consciente, né? É o poder pelo poder e passa a ver o outro de cima para baixo com uma certa arrogância, né? Como se ele não fosse um ser humano, né? Esqueceu da sua sensibilidade, da sua emoção, né? Doutor Firmino? Essa Perfeito, questão do perfeito. poder é uma Obrigada. questão muito interessante, né? O poder ele move o mundo, né? Como Isso, disse o Rafael muito bem, o poder é uma mola movedora do mundo. E ele está em todas as pessoas, né? E o exercício desse poder, ele demarca a possibilidade de você se relacionar realmente com o outro, né? Como é que você, como disse aí, como é que é a relação com o outro? A nossa história, né, de poder no planeta é muito interessante, né? Poder para sobreviver,
Você mata alguém para comer. Poder para comandar, poder sagrado, né? São os, né, sacerdotes, xamãs, essa coisa toda. Tem essas nuances do poder, vai crescendo, né? E chegamos então na Idade Média, na Revolução Industrial, e a gente vai passar pelo reinado, o poder, né, do rei. O poder do rei, né? Filho do rei, ele comanda e tal. Depois a gente vai para um outro poder, que é o poder que vai acontecer com a questão, né, da Revolução Industrial, o Iluminismo e tal. E a gente começa, então, a institucionalizar o poder. Né? E aí acabou assim, há uma mudança, o ser humano ele já não detém esse poder do rei, né? A herança do rei, né? Herança, deixava a herança para o príncipe, essa coisa. E a gente tem essa ideia muito antiga, né? A permanência no poder, a ideia de ficar longo tempo no poder, há uma ganância pelo poder, assim, né? Há uma atração muito grande. Nós gostamos de poder, a gente precisa ter. Olha, isso é bom ter poder, né? Meu Deus, que eu não posso escrever, que eu não posso ler. A gente perde alguns aspectos interessantes. Poder ler. Agora eu soube que eu estou com uma catarata, eu estou danado da vida, vou ter que talvez fazer uma cirurgia. Gente, ler um barato. Quem gosta de ler, né? Porra, você para ler, você precisa ter as vistas. Bem, tem alguns poderes que são simples, cruciais, assim, você acha que a gente não dá muita atenção, porque ele está lá, eu estou olhando, estou falando, estou cantando. A doença, por exemplo, quando vem, né? Às vezes a gente só acorda para a saúde quando a doença vem. Esse binômio, né, de saúde e doença, de escuro e claro, luz e sombra, ele é provocador e ele bate na pele da gente, né? Nossa pele psíquica, mental, espiritual, para a gente. Opa, eu quero ver mais. Eu já estou com mais de 50, eu digo, pô, adoro cada minuto da minha vida. Então, assim, agora, embora eu tenha tido desde cedo um cuidado muito grande com isso, eu sou, como o Maiara e o Rafael, eu sou um curioso, né? A curiosidade é fantástica. Então, li muito, aprendi com alguns mestres, que há uma ilusão na tua juventude, né? Sua idade mais jovem, você pensa que o tempo é todo seu. A gente vai para uma festa no sábado ou na sexta, eu fui muitas vezes, e voltava na segunda. Tá tudo bem, mas eu já começava a desconfiar. Um dia esse negócio vai me cobrar. Assim, porque o corpo ele é perecível. Esse poder que você tem sobre administrar o seu corpo, administrar as suas relações, né? A tua vida e lidar com o poder em torno, né? Ter um poder em torno. À medida em que a gente chegou a um espaço institucional, e quando o poder sai, ele vai para a lei. Olha que coisa engraçada. Vai para a lei. A lei é o poder. Né? Nós obedecemos lei. Se eu transgredir uma lei aqui, vou preso. Mas é o consenso desse poder coletivo. E aí, também dá um baque no narcisismo da pessoa que se arvora em ser o rei. Né? Ainda tem reinado, eu fico bobo de ver ter reinado, eu fico, pô, tem reinado lá não sei aonde e tal. Mas a gente sabe que isso, né, é compartilhado com o parlamentarismo, com o primeiro-ministro, então acabou aquela coisa, tem uma riqueza. É um saudosismo que a gente tem do início lá, quando a gente dava porrada para ter as coisas. Ainda é muito interessante a gente notar que a força, a violência, ela é uma forma de poder que então ela impera a humanidade através do medo, entendeu? Do medo. E aí a gente entra no espaço que a gente vive hoje, no planeta. Estou me lembrando agora, né, do presidente dos Estados Unidos, né, fazendo as suas cobranças de taxas, controlando o mundo. Você vê que há uma coisa assim. O poder saiu do tacape lá da espada, né? E foi para o bolso, foi para o dinheiro, né? E o dinheiro passou também pelo poder político. Existe uma coisa que a gente precisa pensar, eu queria que os ouvintes pensassem
principalmente os jovens, as crianças, os pais que têm filhos, que nós temos, e o Rafael tocou nisso também, de certo modo, assim, a noção de que o poder está em você. Né? E o poder tem um poder que é maior que a espada. É maior que a bomba, é maior que o algoritmo, né? Que agora nós temos todo poder, rede social, o cara conta O mentira. algoritmo. Hoje a mentira, a mentira agora, porque como há uma coisa também que o narcisismo coletivo, ele está mexido, nós estamos todos mexidos, né? Vocês que são professores mais ativos, eu nem me chamo de professor, mas quem está na sala de aula percebe isso, né? O jornalista, por exemplo, que fala de informação, hoje eu costumo dizer que o inconsciente tomou um espaço social. O inconsciente ele tá vagando por aí, como a espiritualidade diz. Os espíritos não estão mais no umbral, eles estão por aí. Revelando que, na verdade, os seres humanos, eles são os mesmos espíritos, né? Que a gente fala aí no espiritismo, umbanda, essa coisa toda, de todo tipo de religião, medo do espírito, que a gente tinha medo do espírito lá no começo, né? Portanto, o xamã. E o sacerdote ainda tem um poder hoje, né? O sacerdote, né? O pastor, inclusive é utilizado de maneira política, de poder, que contém grupos. Você vê hoje o Brasil, o mundo nós vemos agora a queda do império do último século. Né? Está mudando, o planeta está mudando, gente. Quando o consciente coletivo, né, e o narcisismo coletivo traz para o planeta essa coisa que está agora, a rede social, pô, eu posso dar minha opinião na rede social, cara. Eu não podia, era só o Jornal do Brasil, o Globo, né? New York, New Times, esses jornais todos de todo o planeta que tinham esse poder, o jornalista. Então, hoje, até as profissões estão sendo mexidas, né? Porque se eu escrevo bem, dizem que eu escrevo bem, né? Acho que eu vou escrever um livro. Então, eu fiz aí Foi engraçado, eu entrei numa coisa aí, um grupo aí que fazia testes, escrevi, o cara gostou da minha. Aí ficou me pedindo, ele pagava não sei quanto por umas linhas. Eu falei, pô, eu quero isso não. Eu achei que não era minha. Mas assim, quer dizer, uma pessoa que escreva hoje, ou que não escreva, porque tem uma outra coisa muito interessante no algoritmo, né, cara, na rede social, que não importa a minha querida professora do Brasil, a literata, que se dane, né? O Lácio, a língua portuguesa pura, nego fala qualquer coisa, aí, tô, nessa, vai nessa, que já é uma herança da gíria que acompanha. Para mim, na minha opinião, é assim que eu vejo o mundo. Eu vejo hoje uma oportunidade de mudança muito gritante para a humanidade, à medida em que o inconsciente já não tem repressão. A repressão, ela falhou. Você reprime, você faz o cara ficar doido, porra, o cara te mata. O que está acontecendo é que a gente vê um mundo muito reprimido, que já tem repressão natural do mental humano, né? Que até precisa. Você precisa. Porra, para viver, você não vai ficar lembrando. Aliás, hoje a gente tem, né, neurociências, coaches, a nossa psicologia positiva também, de ao lado da psicanálise, né? Que é de você tentar lembrar a religião, por exemplo, a espiritualidade, que transcende religiões, de você pensar lembranças boas. Né? Elas têm um. É engraçado, é interessante, cara. A, a força de uma prece, a força de uma fé, ela vem a partir da qualidade de pensamento e sentimento que você. Esse é um poder que a gente tem. Esse poder é o que a gente está querendo que vocês pensem um pouco. Porque a ideia do poder é sempre assim: a gente sempre delegou o poder a alguém. A gente sempre delegou o poder a alguém. Que é uma. Eu vejo a humanidade como. Aliás, o Freud faz isso, eu gosto tanto dessa ideia, a espiritualidade também. Se você pegar uma criança, Rafael sabe disso, é Yara, pô, que né, e se arvora por esse caminho, uma criança, o desenvolvimento da criança é igualzinho ao desenvolvimento humano, é igualzinho o começo primitivo do ser humano, igualzinho. Passa pela fase, né, tem o cérebro, o coração para depois, você vai vendo o próprio corpo, né, a mente,
e também o desenvolvimento, né, psicológico cognitivo, ele perpassa, ele repete o início da vida do homem nesse planeta. É uma memória, né, primitiva, permanente que a gente tem. E aí o que acontece? O que eu vejo hoje, e aí eu vou realmente me pautar nessa ideia, né? Essa ideia da repetição que o Freud vai trazer, né? Ele traz isso, que não é dele, como eu, não sei que eu vou estudar, tem alguma coisa e acha, ele achou, e foi o primeiro cara que falou, e batalhou, brigou, ainda hoje é agredido, porque, mas como você vai dizer que uma criança tem tesão, você tá maluco? Eu não desejo a minha mãe, você tá doido, isso é anticristão, né? Que é uma questão de não suportar se conhecer. A base do poder, ela, o Rafael disse muito bem, e a Yara também, né? A consciência expandida, ela dá o poder. E o poder, esse poder, quando você tem consciência expandida, e que você se reconhece e conhece, você começa a notar que o eu, é interessante isso é dito muito pelos mestres, yogis, pessoas que pensam, você começa, isso a gente vive muito na família, de quem tem filho, porque tem sobrinha, Yara que tem sobrinha, Yara, esse negócio tem todas as relações com a infância. Como é que a gente fica preocupado com a sobrinha? Eu vejo a Yara preocupada com isso há algum tempo. Com a sobrinha, como é que ela vai fazer? É porque os filhos, todas as crianças são nossos filhos. Essa é a minha crença, entendeu? De um adulto realmente consciente. Então, assim, essa relação que a gente tem com essas crianças, ela vai modificando o teu egoísmo, teu egocentrismo. A gente começa o cataclisma, por exemplo, né? A gente tem visto, agora está acontecendo o cataclisma, às vezes eu vejo o ICEF, né? Pô, isso mexe com a gente, sim, a gente não sente assim. Eu queria tanto ajudar, às vezes, pô, não posso ajudar todo mundo. Aí você tem que ter uma contenção, senão você fica uma mãe oceânica e você acaba morrendo, porque não dá para ter um limite. E esse limite é que vai dar na força o verdadeiro poder compartilhado. O poder ele precisa ser compartilhado. E a gente falando de responsabilidade, como foi, né, a gente está dizendo isso, a responsabilidade ela é o antídoto do poder arbitrário. Ela acompanha o poder, ela organiza o poder, a responsabilidade. E quando a gente começa, então, essa coisa a gente não gosta de cataclismo, a gente fica triste, pô, guerra, clã, negócio. Mas a gente fica tão sentido. Eu fico, estou falando, acho que vocês também, que eu conheço vocês, e muita gente aí que está ouvindo, como é que fica aquela criança, como é que fica aquela criança, meu Deus, mataram criança. Essa coisa mexe conosco, que a gente tem isso dentro da gente. Esse processo, né, dessa relação de poder, que é arbitrário, onde eu estou chamando a atenção para essa coisa que a psicanálise fala, né? Que o menino é o rei do trono. O trono é do bebê. O presidente dos Estados Unidos está vivendo esse espaço. Dito por mim, não, por todos os colegas nossos, hein, Rafael? Porque ele brinca de poder. Ele está brincando de poder, cara. E só vê que é uma coisa que depois ele desfaz tudo. Quer dizer, para quem tem uma visão dessa forma que a gente está colocando, e tem muita gente que tem, porque uma coisa muito interessante que a gente falava no outro programa, que o ego ele é plástico, né? Ele é plástico, ele é mimetizador, filho da mãe. Ele tem um poder danado. E ele saca, eu vou entrar nessa, ele é meio camaleão, né? O ego é meio camaleão. Ele se aproveita dessa situação e é uma coisa que a gente foi tocado na espiritualidade. A espiritualidade e a psicanálise me encantam. E se vocês notarem, o mundo, ele hoje é dividido em espiritualidade e não espiritualidade. Uma espiritualidade caestra. Espiritualidade, como eu diria assim, estragada, né? Ela está contaminada. Porque, na verdade, algumas pessoas, alguns poderosos, se aproveitam da ideia da espiritualidade do seu modo. O que estava dizendo a Yara antes, né? Quer dizer, o cara narcísico egoísta, ele quer que seja do jeito dele. E nós temos isso. Para quem está nos ouvindo, essa questão é muito interessante.
O poder da comunidade é fantástico, o poder da união. Se todo mundo começar a pensar que nós temos o dever de fiscalizar essa coisa, por exemplo, das crianças na rede social, né? Um pai e uma mãe precisa fiscalizar mesmo, gente. Assim, a palavra é essa, fiscalizar. E a gente precisa fiscalizar os caras que a gente vota. Porque, na verdade, há uma regressão, há uma infantilidade que está povoando o mundo. Daí é grande número de depressão, de ansiedade, de violência. Nós mudamos, a gente não usa mais tacape, a gente usa o algoritmo, a gente usa a rede social, entendeu? A gente usa a Exatamente, fertilidade exatamente. tecnológica. É isso, Rafael? A gente usa Eu acho que a gente isso. está perdendo poder. Eu acho que a gente está abrindo poder e sendo aproveitar, perdendo nossa responsabilidade sobre nossa própria vida Exatamente. e permitindo que o poder dos outros nos afete, né? O poder sem responsabilidade, ele é violento, cara. Ele é violento, ele é ignorante. E aí as pérolas importantes para nós, foi até falado antes que vocês dois tocaram, que é o conhecimento e a empatia. Gente, não existe coisa mais forte psicamente, espiritualmente, do que a empatia e o conhecimento. E aí nós vamos para o autoconhecimento. E quando se fala, a gente falava isso no último programa, que a própria religião ela tropeça quando a religião ou a espiritualidade, quando ela é aviltada pelo ego narcísico. Que ela pode ser habitada. Hoje no Brasil, Brasil, Oriente Médio, vamos pegar a briga, não, Palestina, não sei o quê, tudo em cima de uma liturgia religiosa, um livro, que você dá a interpretação que você quer. E não realmente uma espiritualidade genuína. A espiritualidade genuína, como disse a Yara, é humildade, como diz o Rafael, é de servir. Nós servimos. Nós estamos aqui para servir. Todo poder é de empréstimo. Essa é uma coisa que a gente perdeu. O poder é sempre empréstimo. Eu tenho um poder sobre meu filho, né? Tá? Eu tenho porque eu tenho responsabilidade, não, né? O estudar criança e adolescente. Mas ele me empresta esse poder porque ele interage comigo. Às vezes ele me chama a atenção. Às vezes ele não está entendendo uma coisa, eu tenho que conversar com ele. O rei, o presidente da República, ele precisa também pensar isso, o dirigente da escola, o professor. Você entende? Ele precisa, é empréstimo, o aluno, nós nos emprestamos mutuamente o poder, e ele deve ser, esse poder compartilhado, ele visa o bem-estar de todas as pessoas. Então a gente precisa acabar com essa ilusão, essa hipnose, de que a gente. É muito comum, né, na questão da política, porque o lobo está disfarçado de cordeiro. Olha, gente, como tem pastores, né, que são pastores das ovelhas obedientes. E eles se aproveitam porque, na verdade, a gente precisa. Por isso que o autoconhecimento, e aí a psicanálise, ela vai mexer, porque ela tem. A psicanálise, eu acho que eu encontro, é um presente universal. É interessante, assim que eu penso a psicanálise hoje. Porque assim, é como Einstein encontrar lá a fórmula. Que todo mundo estava estudando lá, né? A gente tem que estudar isso, a gente vai estudando. Quando você pega um paciente, por exemplo, por mais que a gente tenha conhecimento da teoria e tenha a prática, né? E tem uma coisa que é muito importante, que é essa coisa da intuição. Não, o terapeuta sem intuição, ele está meio perdido, ele não tem bússola, né? É para sentir e não se misturar. Quando a pessoa não tem isso, ela se perde. Ela precisa ter essa questão, essa bússola da emoção, da intuição, para entender. A gente pega um paciente, toma um paciente de tratamento, a gente precisa ter esse cuidado, né, de que é uma pessoa diferente, né, de você, e você precisa entender que ela tem um espaço que ela vai conseguir, nós juntos, né, o paciente e o terapeuta vão conseguir, de repente a gente acha um lugar que a gente nem imaginava. Assim é o transcorrer para mim da própria sociedade, né? A questão do fato social, do fato da sociedade, desse grupo social, ele vai por aí. A gente vai, à medida em que a gente compartilha, o poder só serve se for compartilhado.
À medida que ele é compartilhado, ele é dicotomizado, é personalista, porque a gente vive hoje no Brasil, por exemplo, essa briga, né? Não sei o quê, é fulano, a direita e a esquerda. No Brasil não, no mundo. No mundo. Você vê agora, o Trump desafiou o mundo inteiro, né? Por quê? Ele tem armas! Olha que beleza! Mas será que as armas podem calar uma união de comunidade? Olha, gente, passou esse tempo. A gente dizia, e o ministro cantou isso muito bem, né, cara? A bomba atômica, olha, a bomba atômica é um horror, né? Ela é a protetora da paz no planeta atualmente. Pasmem. Pasmem. Que evoluiu, a cabeça humana evoluiu. A gente hoje tem muita gente, graças a Deus, que tem compreensão disso, né? Muita gente que se trata, muita gente que. Eu não coloco o tratamento como assim, obrigatoriedade, não. Eu acho que ele é oportuno, muito bom para qualquer um. Se você pensa que você não tem. É bom você conversar com alguém que tem a liberdade, que é disso a Yara, né? Poder é ouvir, cara. Mais do que agir, ouvir. Quando você ouve, porque a gente se ouve, o nosso ego perturba a nossa ação, né? Porque, assim, pô, o ego fica numa briga, pô, atendo, ele fica já tendo, não, Deus e o diabo. Pô, ele vai atender o inconsciente ou a realidade? Ele fica assim, não, mas eu tenho, mas está esse poder agora das mídias, né? Eu tenho que andar assim, tem que mexer. Ui, você tem que estar de terra. Quer dizer, o ego se perde nisso e ele se afasta da essência humana, que a essência de você, a diferença que o Rafael colocou muito bem, é muito bom que o Rafael seja o Rafael, que a Yara seja a Yara e que eu seja eu. Esse encontro dessas diferenças, né, é que faz a frequência desse compartilhar esse poder. Mas esse aí eu quero ouvir mais. Vamos lá, a gente está falando muito. Senão eu estou contradizendo o que eu disse, né? Então, não, olha só. Eu, na verdade, perfeitamente, quando a gente tem a questão do eu não sou o outro, né? É interessante que a realidade, e isso me traz a Heráclito de Éfeso, né? Um pré-socrático. É, ele diz o seguinte: não podemos atravessar o mesmo rio duas vezes, porque depois de atravessá-lo, tanto eu quanto o rio seremos diferentes, certo? Mas ele diz uma Muito, coisa. Oi? muito interessante a ideia. Ah, mas acontece que existe uma dualidade. O que é isso? Tudo que existe tem um oposto. Tudo tem um oposto. Se existe o dia, só existe a palavra dia, o conceito dia, porque existe a palavra e conceito noite, a ideia de noite. Só existe a ideia de alto porque existe o baixo. Só existe a saúde porque existe a doença. Só existe o eu porque existe o outro. Só existe a vida porque tem a morte, saúde, doença. E simplesmente, quando a gente acredita que o mundo inteiro é um composto de que o mundo inteiro é o meu umbigo, isso não funciona, porque eu versus o mundo não é a mesma coisa. Quando eu acredito que o mundo é extensão de mim, eu estou num estado fora da realidade. As coisas acontecem no mundo como circunstância e eu estou vivendo essas circunstâncias. Só que eu sou responsável pelas minhas ações. Eu sou responsável pelos meus pensamentos, atitudes, mas eu não sou o mundo. E não dá para viver num mundo em que eu sou o todo-poderoso, porque não é assim que funciona, né? Então traz essa ideia de poder, responsabilidade, empatia, servidão, entender como funcionam todas as coisas da galáxia, não é, professor Yara? Eu queria trazer isso aqui porque ficou na minha cabeça junto com o que o Fernando falou. Professor Yara? Por isso que nós temos que ter cuidado, né? A palavra tem poder, né? Então, quando a gente lança sobre o outro uma palavra impensada, né? Uma palavra assim, com muita raiva, com muita chateação, né? Nós podemos devastar a outra pessoa, ou então lançar sobre ela uma energia muito negativa, né? Que com certeza vai ter lá na frente, né, uma consequência muito grande. E até para quem fala também. Nós temos que ter consciência do que nós falamos no nosso dia a dia. Né? Do Nós nosso temos programa. que ter, na nossa vida, estar Aham. diante de um programa onde as pessoas nos ouvem, né? Onde as pessoas vão refletir
sobre aquilo que nós estamos falando, é uma responsabilidade muito grande, porque a palavra ela tem um poder, né? Então é importante que saibamos lidar com essa palavra de uma forma amena, tranquila, cheia de esperança, né? Que lance sobre as pessoas, né, um olhar mais suave, né, sobre o mundo do modo geral, enquanto a sociedade, né, está com grandes conflitos mundiais, sociais, internos, né, que a gente está vivendo no dia a dia, nós somos convidados a pensar sobre o que está acontecendo. Eu vou modificar o meu ser, o meu interior, em função daquilo que está acontecendo, né? Uma sintonia muito ruim, uma frequência muito ruim, um mal-estar social muito grande. Então, eu tenho que me controlar, eu tenho que usar da minha sensibilidade, da minha sagacidade, né? Outro dia, em Cara, sala deixa eu de te aula, eu estava provocar. Como é que eu dizendo... me controlo? Me diz aí, como é que eu me controlo? Como é que a gente Pois ensina a não. pessoa que está ouvindo a se controlar? Como é? Vou me Pensando, controlar, meu Deus do danado, como se eu eu sou da estou, danada, se eu danado, estou muito como é que... chateada, é conveniente que eu não diga nada, que eu não fale nada. Apenas concentre-se em mim mesmo, né? E pense o que eu devo falar nesse momento. Certo. Dai-me palavras suficientes para que eu possa, e pensamento, coerência, sagacidade, conhecimento, sabedoria para lidar com aquele momento. Quantas pessoas matam umas às outras porque uma quer impor sobre a outra o seu pensamento? E Sim. se o outro não obedece, então eu tenho que matar, eu tenho que agredir. Então, cuidado, no momento de grande aspereza, de grande irritabilidade, pense, pare um pouco. Você não vai perder a razão por você estar parado pensando. Lógico, você tem que reagir a uma agressão, tentar desvencilhar da agressão, tentar se defender de uma forma consciente, mas não entrar naquela sintonia de violência, porque isso não vai nos levar a nada. Nós temos um poder dentro de nós que é a nossa percepção, a nossa sagacidade. Todos nós temos isso. Basta nós usarmos isso no silêncio, no pensamento, usar o nosso autoconhecimento para poder lidar com o lado de fora, né? Eu conheço pessoas que dizem assim, não, eu não vou ficar quieta, eu tenho que falar alguma coisa. Aonde é que está escrito que você tem que falar alguma coisa? Você vai deixar de ser uma pessoa, a pessoa que você é, porque você não vai responder naquele momento. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Às Yara, eu vezes o fiz essa silêncio é a melhor provocação, Yara. resposta. Eu fiz essa provocação porque eu sei quem é você, né? E reconheço. Assim, a ideia da consciência é uma ideia antiga que a gente supõe que tem, né? A gente sempre supõe que tem consciência. É uma coisa que o ser humano tem. Eu tenho consciência disso, mas já tenho consciência. A primeira defesa no consultório, né, Isabel? Eu tenho consciência disso. Eu fiz essa provocação para chamar a atenção do ouvinte, porque assim, quando você diz que a pessoa tem consciência, a gente diz isso, mas a gente não está tecendo isso como uma fórmula obrigatória, que na verdade, o que a Yara falou do silêncio é ótimo, você falou do silêncio, silenciar. Silenciar se ouvir. Quando você fica em silêncio, você se escuta. Porque uma pessoa, quando te Isso. agride, e a gente vai ser agredido, eu acredito que por esses períodos aí, as agressões vão ser muito repetitivas. Porque quando você tem. O cara que agride, ele não está bem dentro dele. E com E uma, certeza. e uma necessidade do ego é projetar, gente. Isso é comum. Você vê isso na fila de banco, não precisa ver fila de banco, o cara vem conversar com pois é, porque não sei o quê, aquele Beltrano. Se você der trela, daqui a pouco já está envolvido, e se as pessoas, daqui a pouco tem uma discussão dentro do banco, eu tenho observado isso. E aí a gente tem que se pautar realmente na força do inconsciente. É o inconsciente que dá as cartas. Quando você não tem consciência, né? Quando o consciência não é reconhecido, né? Tem gente que diz que é educado, eu acho que o consciente nunca é educado, ele é reconhecido e aceito. Quando você reconhece, então você pode ter isso que você tem, isso que eu te provoquei, eu sei que você tem, que a gente precisa dividir com as pessoas para elas pensarem isso. Quer dizer,
Senão fica uma liturgia catolicista ou religiosa, que a gente tem, Rafael sabe isso, né? A gente como, e vocês como professor, porque a tendência do ser humano é ouvir uma coisa como se fosse um ritual, né? Que já isso é antigo, né? Respeitar o fogo, Deus vai proteger, ai meu Deus, você vai castigar. Quando diz isso, pode criar, e a gente quer libertar você que está ouvindo, para pensar o seguinte: hoje, eu tenho dito isso, vou repetir isso sempre. Chegou o mundo de você conhecer-se. Não dá para viver sem conhecer. Você vai endoidecer se não se conhecer. É preciso se olhar e ver a tua força. Se você dedica a tua força a alguém, seja guru, padre, pai, mãe, cuidado, preste bem atenção nisso. O momento é de... Porque hoje, por exemplo, um filho nosso pode nos criticar, porque essa massividade, né, do conhecimento, né, rapaz, das redes sociais, a gente pode ler tudo. O Rafael falou do filósofo, o cara vai lá ver. Eu falo do Floyd, eu sei que todo mundo está lendo, ele sabe até mais do que eu, possivelmente. Isso é muito bom, mas daí a importância da gente chamar a atenção para essa coisa de defesa. Né? A lei, por E exemplo, o que por é a lei? falar, um minutinho, Firmino, um minutinho. E por falar em chamar a atenção, a professora Yara quer te chamar a atenção. Mas Tenho eu não certeza. vou aceitar agora, não. Eu quero concluir esse pensamento, Yara, por favor. Isso é importante, pessoas que estão nos ouvindo. Por exemplo, a lei, as leis, você vê quantas leis. A lei é usada como mecanismo de defesa para o grupo social. Você está entendendo? Aqui, a gente está falando do racismo. O racismo é uma criação, gente. É uma criação. Então, assim, as leis, elas. E aí a importância do autoconhecimento. Para qualquer ser. Isso vai vir, está vindo, virá à tona, preparem-se, vocês vão procurar. Que o próprio padre que está me ouvindo, pastor, sei lá, deputado, se ele for realmente um cara cônscio, que tem a mente politizada, clara, ele vai buscar ajuda. Tem muita gente buscando que não conta que aconteceu, eu não vou contar, não, né? Eu, quando comecei a me tratar, tinha medo, né? Eu me chamava que eu tô maluco. A gente tem medo, o ego é terrível. Mas aí, Ciara, vai lá, a palavra é sua. Meus queridos ouvintes, nossos doutores Firmino Luz, Rafael Haddad, eu quero agradecer a nossa fala, né, a nossa presença, agradecer a atenção de todos por esse momento, e nós vamos pedir aos nossos ouvintes que pensem, né? Pensar sobre aquilo que nós falamos, refletir é fundamental. É muito importante que a gente pense antes de tomar qualquer atitude. Antes de qualquer coisa, vamos pensar, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Até. Eu acho sim que vocês podem pensar a respeito do que a gente falou, começar a fazer isso em casa, entendeu? Conversar em casa, poder ouvir o outro. Agora nós vamos entrar num processo, né, plebiscito, agora esse ano, né? Pensar a quem você está entregando, né? O teu poder, que é um poder. A gente se ilude com o poder que você dá a alguém que te representa, se ele tem que ser fiscalizado, cobrado. Você tem que ter o direito de cobrar essa pessoa e não aceitar a barganha de comprar a tua vontade. Não deixe ninguém não venda a tua possibilidade de escolha. É isso aí. Um grande abraço a vocês. Namastê.